Declaro aberta a 24ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a prática de crimes cibernéticos. Deliberação de requerimentos. Item 1 da pauta. Requerimento número 83 do senhor Léo de Brito, que requer que seja aprovada por esta Comissão Parlamentar de Inquérito a realização de visita técnica ao senhor Edward Snowden, agente da CIA, que se encontra em asilo político na Rússia. Eu gostaria só de perguntar a todos os parlamentares se podemos votar em bloco todos os requerimentos, se há acordo. Tem somente um adendo, que inclusive nós conversamos anteriormente, conversei também com o deputado Amin, ao requerimento de Vossa Excelência, senhora presidenta, que diz respeito à realização de audiência pública e diligência no estado de Rondônia. Essa operação é uma operação que envolve outros estados, inclusive o estado do Acre. Já tem um requerimento que foi aprovado anteriormente, inclusive do delegado que comandou a Operação Gênesis, que trata de pedofilia e pornografia infantil na internet. E aí tem outros estados como Minas Gerais, Ceará, Tocantins, Rio Grande do Norte, que inclusive teve uma audiência anteriormente. Eu gostaria que fosse incluído todos esses estados. E aí eu acho que é importante, porque nós temos também vários deputados que são desses estados e eu acho que vai ser de grande relevância para a CPI que seja realizado nesses estados também. E aí conforme a disponibilidade de tempo e também a pauta da CPI. Então, fica acatado aqui esse pedido também, deputado Léo de Brito, para fazer a inclusão desses outros estados e até mesmo feito o pedido anteriormente da subscrição do senhor. Claro, deputado. Eu queria fazer dois brevíssimos comentários. Primeiro, eu subscrevo aí o relacionado à Gênesis, até porque sendo então, também com a subscrição do deputado Esperidião Amin. A, B ou C, então eu me considere subscritor. Quanto ao primeiro, eu não vou votar contra, mas eu queria fazer uma ponderação. Em matéria de liberdade, nós temos duas pessoas que são controvertidas, mas que abriram caminhos. Julian Assange, do Wikileaks, e o soldado que está preso, escapou da morte, porque não foi tipificado o crime de traição à pátria, mas está preso para nunca mais sair. E foi o soldado que, revoltado com a admoestação, que recebeu do tenente do exército americano lá no Iraque, porque ele achou os bandidos errados, achou bandidos que colaboravam com o governo americano, e por isso se revoltou e passou a 120 quilômetros de Bagdá, codificar, zipar e mandar para quem não conhecia, que era o Wikileaks, as informações que detonaram até mesmo a diplomacia brasileira. São 700 mil documentos. Eu acho que esse é o pioneiro. Já que não dá para visitar o soldado, é o Julian Assange. E o Edward Snowden, que também contribuiu. Pode ter feito alguma coisa errada, mas contribuiu para exibir ao mundo essas arbitrariedades de invasão que o governo brasileiro e a própria presidente Dilma, em boa hora, repudiaram. E, ensejando com isso, a presidente Dilma tem esse mérito, ensejando algumas medidas corretivas, cuja eficácia nós não conhecemos ainda. Então, eu não voto contra, voto a favor, mas lembro que está faltando alguém para ser até homenageado com essa lembrança. Senhora presidente. Com a palavra, deputado Fábio. Na linha do governador Amin, se vai fazer uma viagem para a Rússia, eu não pretendo ir, mas eu sei que há pessoas na comissão que pretendem ir. Se vai fazer essa viagem, até por uma economia, fica a sugestão, deputado Léo de Brito, que já faça, então, uma visita ao Assange, Julian Assange, que me parece estar refugiado numa embaixada da Bolívia e um país europeu, na Suécia. Do Equador, na Embaixada do Equador, na Suécia. Então, já que já vai para a Europa mesmo fazer uma visita, que já faça até para uma economia de passagem, de recursos, enfim, fica na linha do que o governador me sugeriu, né? Já faz 2 dias, praticamente 2 dias, não vai ser mais do que isso. Sugestão acatada. É para fazer a inclusão do requerimento, então fica incluído também no requerimento de item U da pauta, requerimento número 83. Com a sugestão do Esperidião Amin e do Fábio Souza, né?
Vamos votar em bloco apenas o item número 5, que é o requerimento número 95 de minha autoria. Fica com essa ressalva, que depois eu passo aqui a presidência ao deputado Léo de Brito para poder fazer a votação dele. Então, requerimento número item 2, número 92/2015, do senhor Silas Freire, que requer que esta comissão parlamentar de inquérito convite a senhora Juliana Cunha para prestar esclarecimentos aos seus membros. Item 3, requerimento número 93/2015, do senhor Rodrigo Martins, que requer que seja submetida à deliberação do plenário desta comissão parlamentar de inquérito o pedido ora formulado de convite ao delegado de polícia Gerson Pereira, ao repórter Alex Barbosa e à empresária Daniela Carvalho para falarem sobre o crime de sequestro de dados pela internet. Item 4, requerimento número 94/2015, do senhor Rodrigo Martins, que requer que seja submetido à deliberação do plenário desta comissão parlamentar de inquérito o pedido ora formulado de convite à delegada de polícia Maiana Rezende, ao promotor de justiça Fabrício Paturi, ao delegado de polícia Silvio Rupsi e à analista de segurança de informações Fernando Marcel para falarem sobre os crimes cibernéticos. Item 6, requerimento número 96/2015, do senhor Rodrigo Martins, que requer que seja submetido à deliberação do plenário desta comissão o pedido ora formulado de convite ao senhor Pedro Sérgio Murari Pace, diretor da empresa Apple Computer Brasil, para prestar esclarecimento sobre o funcionamento do comércio de aplicativos, músicas e outros realizados via Apple Store e iTunes, bem como sobre a segurança dos aplicativos comercializados. Em votação, os deputados... Senhora presidente? Claro, deputado Fábio. É só porque no requerimento do senhor Silas Freire só consta o nome da senhora Juliana Cunha. Não tem nenhuma justificativa. Apenas a título de conhecimento só. Vou pegar aqui, vou pedir o deputado não está presente. O requerimento? Ela é psicóloga ligada à SaferNet. É só para a gente ter essa justificativa. Meu caso, na síntese, eu sei que tem sempre um anexo, mas na síntese devia ter um dadozinho a mais. Só para a gente se situar. Se vocês tiverem aí, tem os requerimentos em cópia, não sei se vocês receberam. Só no sistema eletrônico. Em votação, os deputados que forem pela aprovação dos requerimentos permaneçam como se encontram. Requerimentos aprovados. Concedado a presidência ao deputado Léo de Brito para a votação do item 5 da pauta. Senhor presidente, quando o senhor assume a presidência, só para informar que na justificativa do deputado Silas Freire, a senhora Juliana Cunha é coordenadora do SaferNet. Não tem problema, eu estou subscrevendo. O da deputada? Eu estou subscrevendo. Vou pedir para o deputado Esperidião. Mas ele também está subscrevendo. Gostaria de passar a presidência para o deputado Rodrigo Martins, porque eu sou autor também do requerimento. E o nosso relator também é subscritor. Vamos proceder à votação desse requerimento. Vamos dar sequência. Tinha anunciado que o deputado Osmar Serralho iria suceder o deputado Eduardo Cunha. Como nós temos 4 deputados Celso, tem que apurar, o KGB foi em cima dos 4. Vamos dar sequência à nossa sessão deliberativa. Temos aqui o requerimento de número 95, de autoria da senhora Mariana Carvalho, deputado Esperidião Amin, deputado Léo de Brito, que requer que seja submetida à deliberação do plenário desta comissão parlamentar de inquérito o pedido de ora formulado de realização de audiência pública e diligências no estado de Rondônia para acompanhar o andamento e os resultados da operação Gênesis da Polícia Federal. Para encaminhar a deputada Mariana. Só para acrescentar, deputado, a subscrição do deputado Léo de Brito e deputado Esperidião Amin e acrescentar os estados também relacionados na operação. Em discussão o requerimento? Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade com as sugestões já acatadas. Devolvo a presidência dos trabalhos à deputada Mariana. Vai ser um prazer, Vossa Excelência, presidir essa reunião. Celso Maldani,
palavra do Albert? Eu estava lá. Foi na comissão. Bom, como fizemos a aprovação desse requerimento para vários estados, como Tocantins, Minas Gerais, também o Acre e Rondônia, Rio Grande do Norte, que já fizemos também em Ceará, vamos depois conversar com todos os deputados que fazem parte da CPI para ver a questão das datas e até mesmo aqueles que têm interesses que a gente também leve a CPI aos seus estados para discutir esse tema, que foi uma operação ligada à pedofilia de Gênesis. Sim. A gente pode fazer um requerimento, deputada Bruna, para fazer também uma audiência lá para discutir, ver algum tema atual, alguma coisa que esteja ligado, junto também até com a assessoria. A gente pode estar vendo isso para poder levar. Deputada Mariana, parabenizar pelo trabalho. Vice-presidente Léo de Brito, o Léo está acostumado com as meninas do PSDB, ele é vice da Mariana, aqui da deputada Mariana no Crimes Cibernéticos, e eu tenho a honra de ter o deputado Léo de Brito como meu vice na comissão especial que está cuidando da lei de imigração, inclusive, me desculpar pela ausência, está acontecendo ali no seminário. Deputada Bruna, não é acostumado, não, ele tem a honra de andar com as deputadas do PSDB. Ele não sabe mais o que ele faz com essas meninas do PSDB. Deputada Mariana, é conveniente fazer na Assembleia ou na Câmara Municipal de São Paulo? A grande maioria são realizadas na Assembleia Legislativa de cada estado mesmo. Mas se tiver algum outro local que você tenha a preferência de poder fazer pela organização, não tem problema. Entrando em contato com a assessoria da CPI, a gente marca. Mas sempre tem tido uma facilidade de fazer nas assembleias. Segunda ou sexta? Segunda ou sexta-feira. Tá bom. Ou aos sábados e domingos. Mas às vezes a gente prefere fazer na segunda e sexta por causa do pessoal que ajuda também. Tá. A gente também tem condição de que os deputados nos acompanhem. Os deputados também nos acompanham. Vou fazer o requerimento aqui e na Assembleia também. Ótimo. Obrigada, deputada Bruna. Começamos a ordem do dia. Só gostaria de fazer aqui um esclarecimento e também uma informação a título. Temos colocado todas as nossas pautas aqui para votação, a conhecimento de todos que acompanham. Apenas não temos votações quando se começa e se dá início pela ordem do dia, devido ao fato de ser regimental não se poder votar. Mas estamos colocando, eu até coloquei na sessão passada, e em questão disso, que independente de partidos políticos, eu como presidente tenho colocado, independente disso. Fiz até um comentário aqui que poderia estar blindando, se quisesse, independente de partido, por muitas vezes até posicionamentos de alguma forma de convidados que nós temos poderem, às vezes podem ter divergência e outras vezes caminham no mesmo sentido. Mas mesmo assim, convidando todos, convocando todos aqueles que estão e ouvindo todas as pessoas para poder no final a gente ter um resultado positivo e contribuir com o andamento dos nossos relatores e subrelatores aqui da CPI. Então dizer que estamos aqui trabalhando e qualquer sugestão, estamos de portas abertas, né, deputado Léo de Brito, para o bom diálogo, para conversar, para poder fazer com que a gente consiga fazer com que essa CPI seja de uma forma transparente e que termine aí dando uns bons resultados e não acabe de uma forma que não traga bons resultados para a sociedade. Com a palavra, deputado delegado Éder. Senhora presidente, apenas para saber se a questão do requerimento que convoca ou convida os representantes das operadoras e o presidente da Anatel, se está confirmado para a semana que vem ou está a confirmar? Não é a semana que vem, eu posso olhar na agenda aqui. Um evento grande em São Paulo, eles pediram para fazer em novembro. Está marcado para algum dia de novembro, a gente olha na agenda e passa para o senhor, mas já está agendado para eles poderem vir. Ok, obrigado. Deputado Daniel Coelho. Presidente, senhores deputados, presidente Mariana, eu queria aqui fugir um pouco da pauta dos requerimentos, mas queria fazer uma conversa com os senhores deputados a respeito do viés de alguns debates que está acontecendo aqui. Eu quero dizer que não estava mais presente, mas fiquei extremamente incomodado com as declarações feitas aqui pelo deputado Jair Bolsonaro. Acho que nós não podemos usar dessa comissão para transformar isso aqui num palco de autopromoção, porque na verdade é isso. Não acho que foi adequado à CPI. Nós podemos ter aqui debate político. O debate político ele é legítimo. O debate partidário ele é legítimo. Nós estamos numa casa política.
O debate de governo-oposição ele é legítimo. Agora, transformar as reuniões em, como disse, uma tentativa de autopromoção para depois gravar vídeo e botar na internet, eu acho que é algo que não contribui para a nossa boa convivência. Falo isso, inclusive, porque as declarações foram extremamente ofensivas ao nosso colega deputado João Willis, mas também quero reiterar, não iria nem falar desse assunto, mas aí quero colocar de forma completa. O próprio deputado João Willis também, não de forma agressiva, porque ele é educado, mas também utilizou da comissão, num certo momento, onde não estava presente, para também fazer um debate comigo, sem eu ter debatido com ele. Eu simplesmente questionei aqui o ministro Edinho, num certo momento, fui interrompido por alguns deputados e depois continuei. Em momento nenhum fiz debate com ele ou com seu partido. E também, da mesma forma, ele colocou uma resposta, depois postou no Facebook, de um debate que não ocorreu. Não tenho interesse de travar esse debate, pelo menos aqui dentro, com ele ou com absolutamente ninguém. Então, eu quero fazer esse registro da minha indignação em relação às palavras e à forma como se dirigiu aqui o deputado Jair Bolsonaro ao deputado João Willis. Eu acho que foi desrespeitoso e é muito melhor, inclusive, que alguém o diga do que o próprio, porque essa solidariedade todos nós aqui devemos dar a qualquer parlamentar. Ninguém pode ser desrespeitado por absolutamente ninguém aqui. Mas também coloco essa crítica construtiva ao próprio deputado de que o formato aqui não é da gente tentar criar esse tipo de debate. Não estou falando isso aqui para botar em Facebook nem absolutamente nada. Se eu quiser debater com alguém, eu vou debater, vou aprofundar, mas essa boa convivência ela é extremamente importante e faço isso reiterando aqui o meu respeito a absolutamente todos os deputados que fazem parte dessa comissão, aqueles que fazem parte da oposição, como eu, mas também os que fazem parte da bancada de governo, que fazem o seu legítimo papel, o vice-presidente, o deputado Léo Brito, o próprio deputado João Willis e todos aqueles que defendem o governo. Isso é legítimo, isso faz parte da democracia. Eu só quero colocar aqui, eu vou conceder a palavra ao deputado João Willis. Eu só quero aqui, deputado Daniel Coelho, registrar que eu até disse na reunião passada em relação ao comportamento dos nossos caros deputados. Eu, como presidente, não posso falar com que cada um fale o que pensa e como queira falar. Até agora eu conversava com o deputado João Willis. Mas, no mesmo momento, eu até mesmo conversei com o nosso secretário, o Carlos, e o deputado João Willis não estava. Nós vamos pegar as notas taquigráficas e vamos mandar à presidência da Câmara para poder pedir a retirada das falas. Então, para deixar esse registro, já entramos mesmo nesse contato para poder fazer, vimos da forma regimental como fazer esse procedimento. E isso, infelizmente, eu até conversava um pouco agora antes de começar a sessão com o deputado Jean. Isso é uma casa política e muitas vezes acaba tendo essas autopromoções. E essa é a nossa preocupação de atrapalhar os andamentos da nossa comissão parlamentar de inquérito. Não podemos sair do foco. E, infelizmente, acho que por essas autopromoções acaba se desviando o foco para se poder fazer, muitas vezes, como se pode levar a vídeos para a internet. E eu acredito que todo mundo tem uma maturidade suficiente, todo mundo aqui é maior de idade, tem que saber como se comportar e, principalmente, como respeitar o seu colega. Cada um tem uma forma de pensamento. Se foram eleitos com as suas bases de uma forma de pensar, não esteja errado, cada um tem sua forma correta de pensar. E, às vezes, o que um pensa e o que o outro pensa de uma forma errada para um e de uma forma certa para outro. Mas tem aqui gosto para todos, lados para todos. Eu acho que esse respeito ele é necessário dentro da casa, não falo só apenas na comissão. Então, acredito que esse respeito a gente tem que ter. Agora, o que eu tenho a dizer é que eu não posso manipular o que cada um fala no microfone. Acho que vem de cada pessoa que está aqui poder saber como usar o microfone. Então, concedo a palavra ao deputado João Willis, depois deputado Rodrigo Martins. Obrigado, senhora presidenta. O deputado Daniel Coelho levanta uma série de questões que merecem que a gente aprofunde cada uma das questões que ele traz aqui. A primeira é em relação aos insultos à minha pessoa. Tem uma frase do Cazuza que diz: dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. As pessoas nessa casa têm problemas com a minha presença aqui, porque essa é uma casa que sempre foi representada majoritariamente, quer dizer, a população brasileira sempre foi representada aqui majoritariamente por homens brancos, ricos, heterossexuais. Portanto, a presença de um homossexual assumido nessa casa causa estranhamento em todo mundo. Tem aqueles que fingem, que toleram, tem aqueles que são mais explícitos nos insultos, como essa pessoa que o deputado Daniel Coelho falou.
Eu não dialogo com essa pessoa, eu não elejo essa pessoa a minha condição de interlocutor. Onde ele entra, eu saio. Não acho que tenha qualificação para representação. É um fascista declarado. Tem vários processos no Conselho de Ética que foram enterrados porque o Conselho de Ética age de maneira corporativa, assim como a corregedoria. Há uma série de episódios na imprensa dando dimensão do comportamento dessa pessoa. Então, o que ele acha a meu respeito não me interessa, não me afeta. O que ele disse ali, ele pode fazer o que quiser, a propaganda que quiser. Esse é um ponto, primeiro. O segundo, a gente tem que parar de fingir e, primeiro, de reclamar uma coisa e se comportar de outra maneira. Essa CPI ela está tomada e dividida pela polarização que se manifesta em outras áreas do país, que está na imprensa, que está em todo lugar. Uma polarização entre governistas e antigovernistas. A CPI ela está tomada por isso. Então, não adianta a gente fingir que ela não está acontecendo, que não há partidarização, que as pessoas não apresentam requerimentos com base nas suas convicções políticas, partidárias, na maneira como você faz a atuação. A gente tem que parar de fingir isso. Porque se a gente quisesse que a CPI não agisse dessa maneira, a gente não apresentava requerimentos que não estão dentro do escopo da CPI. E eu volto a dizer, os requerimentos que eu apresentei foi para poder dar um senso de justiça e de equidade nessa casa. Essa CPI não poderia ser transformada num instrumento de um partido ou de uma oposição. Então, por esse motivo, eu apresentei requerimentos que dão uma equilibrada. Não que eu quisesse apresentar esse requerimento, e acho até que os requerimentos que eu apresentei estão mais dentro do escopo da CPI do que outros que foram apresentados aqui. Então, esse é um outro ponto. A gente tem que parar de fingir que a CPI não está tomada por essa polarização e essa divisão, porque ela está tomada sim. E a gente vai ter que agir assim, como disse o deputado Daniel Coelho, essa é uma casa política, essa é uma casa de partidos, essa é uma casa de ideologias, não adianta a gente fingir neutralidade. O terceiro ponto. O deputado Daniel Coelho fez considerações, até num tom de voz não mais adequado, e saiu, e se retirou naquele dia. Eu não pedi para ele se retirar, nem vou me meter na agenda dele. Ele deve ter um motivo para ter saído. E eu permaneci na CPI. E a fala dele no microfone merecia uma resposta. E eu dei a resposta. E dei a resposta educada, porque ele não estava aqui. E o deputado Daniel Coelho sabe o quanto eu respeito ele e o quanto a gente debate cara a cara. Agora, as mídias sociais... As redes sociais, elas fazem parte da esfera pública, elas reconfiguraram a esfera pública. Boa parte da população participa do debate político através das mídias sociais. Então, nós devemos usar as mídias sociais. Não se trata de autopromoção, porque eu poderia dizer que a sua fala era uma autopromoção. Se você não desdobrou essa fala noutra mídia, o problema é seu, mas é uma autopromoção. A presidenta Mariana, do PSDB, presidindo aqui, é uma autopromoção. Todos nós trabalhamos com autopromoção aqui, das nossas ideias, das nossas defesas. Então, a gente tem que distinguir uma coisa da outra. Uma coisa é você pegar falas ofensivas, você fazer falas ofensivas e atentar contra a dignidade dos outros e colocar nas redes sociais. Outra coisa é você pegar falas e adulterar deliberadamente para prejudicar alguém. Outra é você dar respostas públicas às pessoas através das suas falas nas comissões. Isso todos fazemos, entendeu? Então, eu quero reiterar para o deputado Daniel Coelho que ele tem o meu respeito, ele sabe disso, nós temos uma excelente relação, nós somos de partidos distintos, nós estamos posicionados no espectro político em posições opostas, certo? Mas nós temos um campo de convergência. E a gente trabalha muitas vezes nesse campo de convergência. Agora, não vamos fingir que essa comissão está partidarizada e polarizada. Não vamos fingir, porque ela está. É isso. Eu sei que tem uns inscritos. Se permitir para a gente... Deputado, se você me permitir, queria só, para a gente encerrar esse assunto e matá-lo. Quando fiz o questionamento, deputado Jean, eu usei um tom de voz num momento onde Vossa Excelência e o deputado Léo de Brito tentaram interromper a minha pergunta. Estava fazendo uma pergunta, fui interrompido, elevei minha voz, porque estava no meu tempo e iria concluir meu tempo como concluir, de forma respeitosa. Foi uma posição política em relação ao ministro? Foi. A casa é política, eu não me envergonho de fazer política aqui dentro. Faço, mas faço como todos vocês fazem. Nós somos políticos. Então, elevei meu tom de voz porque deveria concluir. Em momento nenhum eu fui deselegante, agressivo, ou questionei o deputado Jean Willis. Eu não questionei Vossa Excelência, só disse que teria direito de falar. E aí depois veio toda essa discussão, mas olha, Vossa Excelência tem meu respeito. Vossa Excelência questionou o meu partido e a posição do meu partido em relação ao governo. E a minha resposta foi exatamente essa. Não, eu não cheguei a questionar. Naquele momento, não. Questionei, inclusive, ontem no plenário. Eu acho que tem uma posição equivocada, como você tem direito de questionar, Vossa Excelência tem direito de questionar ao PSDB, mas queria realmente dar um ponto final nisso. Eu acho que a gente tem que ter... nós podemos ter divergências, nós temos convergências, continuaremos a ter. Eu acho que, inclusive, no essencial existem mais convergências do que divergências.
eu apenas reitero realmente essa posição, né, de que nós devemos nos respeitar. Eu acho que quanto mais nós nos respeitemos, melhor, né, e reitero o meu repúdio às declarações que foram feitas aqui. Quero que registre em ata as declarações que foram feitas pelo deputado Jair Bolsonaro, direcionadas ao deputado Jean Willis. Ele tem todo o direito de discordar do deputado Jean Willis, tem todo o direito de ter uma posição divergente, mas não de desrespeitá-lo. Então, nesse sentido, mostro também minha solidariedade ao deputado e espero que nós possamos travar o debate aqui, o debate igualitário. Se quisermos debater sobre a posição do PSOL e PSDB, vamos debater junto, colocando os dois pontos de vista e não, né, tentar colocar uma posição enviesada, mas reitero esse meu repúdio e peço Vossa Excelência que coloque em ata essa minha posição em relação às declarações do deputado Jair Bolsonaro. Eu agradeço o deputado Daniel Coelho, quero aproveitar e estender o repúdio também à postura do deputado Laerte Bessa. Eu quero mais uma vez reiterar que nós vamos representar contra ele na Corregedoria da Câmara e, se preciso, no Conselho de Ética. Nós achamos gravíssimo a violência contra um participante dessa audiência. Então, aproveito, de fato, não ouvi as palavras do deputado que ele mencionou, não me interessa as palavras desse deputado, mas agradeço a solidariedade, mas queria aqui firmar o repúdio em relação à postura do outro deputado que agrediu um participante dessa audiência. Obrigado. Fica registrado, e só para poder deixar bem claro, até deputado Jean Willis, pela sua palavra, eu, por mais que seja do Partido da Social Democracia Brasileira, sou do PSDB, hoje estou como vice-presidente nacional do partido, mas o meu posicionamento como presidente nessa CPI jamais foi por um posicionamento por um lado. Isso é uma casa política, nós temos os nossos pensamentos. Se fosse por isso, foi como eu deixei bem claro, blindaria o que fosse de interesse do meu partido. E quantas coisas já colocamos, semana passada colocamos aqui, coisas ligadas ao governo do Estado de São Paulo, que é do partido. Então, quero deixar bem claro, até mesmo do meu bom relacionamento com o deputado Léo de Brito, que é o nosso primeiro vice-presidente, todas as discussões, tudo que colocamos em pauta, sempre tem esse bom diálogo. Coloquei todas as pessoas aqui, até mesmo com posicionamentos diferentes do que meu partido pensa, coloquei para trazer e trouxe aqui para essa audiência. Então, para deixar bem claro que, por mais que seja uma casa política, na minha condição de presidente, estou sendo, sim, imparcial em relação a isso, tendo um bom convívio, um bom relacionamento e, primeiro, de respeito a todos os membros dessa comissão. Então, para deixar esse registro, concedo a palavra ao deputado Rodrigo Martins. Agradeço, presidente, a palavra concedida. Dizer que concordo, em parte, com o que foi citado já anteriormente aqui. Quero citar nenhum nome, até para não protelar mais os discursos ou os debates, mas dizer que nós vivemos uma classe, dentro da classe política, nós somos políticos de mandato, a CPI também tem um cunho político, é independente, e é impossível nós tratarmos dessas questões sem tratar de uma forma política. É lógico que a função de presidente exerce a imparcialidade e Vossa Excelência tem trabalhado nesse sentido. Mas eu pedi a palavra, foi para externar a minha preocupação com audiências públicas ou com oitivas que foram ou que podem ser realizadas da mesma forma que foi realizada a oitiva passada, onde pouco acrescentou, com todo o devido respeito ao convidado e também ao requerente, mas que pouco se acrescentou na discussão técnica de objetivo da CPI. Então, eu já tinha comunicado a Vossa Excelência, quero comunicar também aos outros membros da CPI, que, em uma posição pessoal minha, eu votarei contrário a requerimentos nesse sentido. Acho que precisamos dar um foco mais específico. A CPI tem um tempo limitado para acontecer. Precisamos concentrar nossos esforços na realização de um relatório sucinto, mas que dê um resultado concreto para a sociedade. Então, alguns tipos de requerimento de convite ou convocação, se não tiver, pelo menos no meu simples entender, uma justificativa plausível para acrescentar algo no relatório, eu peço até desculpas antecipadas, mas votarei contrário à realização dessas audiências oitivas. Era isso, presidente. Com a palavra, deputado João Arruda. Presidente, eu queria até elogiar aqui a postura do deputado Daniel Coelho, solidariedade a minha, eu também sou solidário ao que aconteceu com o deputado João, não estava presente aqui, e todos os parlamentares aqui têm legitimidade e não podem ser maltratados, julgados
por qualquer preconceito que exista por parte de ninguém. Então, sou solidário também ao deputado Jean Willis. Parabenizo o deputado Daniel Coelho, que não está presente. Até queria dizer isso aqui na frente dele, que é um deputado que às vezes ele é muito duro, parece ser até agressivo e ofensivo, mas é pela firmeza em que ele faz as suas colocações. Eu tenho certeza absoluta que tanto ele quanto a presidente Mariana, que é do PSDB, eu sou do PMDB, agem aqui com imparcialidade. É evidente que temos as nossas posições ideológicas, os nossos pensamentos, mas no campo das convergências nós queremos o melhor para o nosso país e fazer dessa comissão um instrumento, né, para investigar, para enfrentar, para fazer com que abusos não aconteçam no nosso país. Eu hoje apresentei 2 requerimentos aqui de convocações, né, que são do meu Estado, né, de pessoas envolvidas em uma organização criminosa dentro da máquina pública, dentro do governo do Estado, a mando do governador do Estado. Eu falo de servidores, de comissionados, cybercomissionados, o uso do WhatsApp, das redes sociais, um abuso realmente que nós precisamos combater, e nós temos a oportunidade aqui. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, como presidente da comissão, vai agir com imparcialidade e demonstrar aqui que no campo da convergência, nós apresentando, colocando na pauta esses requerimentos, poderemos fazer aqui um grande debate sobre esses abusos que já foram questionados aqui por parte do PSDB com relação ao PT. E nós, inclusive, aqui transformamos uma convocação em convite do Dilma Bolada, que era do campo político do interesse do PSDB, mas que pode ser uma investigação necessária. Ele disse que viria na comissão sem problemas. Gostaria também que esses requerimentos, e se essas pessoas quiserem vir na comissão sem serem convocadas, também serão muito bem-vindos para que a gente possa fazer um bom debate, um debate de alto nível, porque blogueiros no Paraná, veículos de comunicação, gente sendo intimada pela polícia do Estado, a pedido de uma rede, de um grupo criminoso que age dentro do Estado e com verba publicitária do governo do Estado. Então, não é uma questão partidária. Se existem abusos por parte do Partido dos Trabalhadores, existem abusos também por parte de outros partidos, do partido do presidente, quem sabe até pelo meu partido, por governos do meu partido. Mas aqui no campo da convergência, nós temos que discutir, debater, enfrentar os abusos, e não os partidos. Então, temos as nossas posições, as nossas convicções. O que nós precisamos fazer aqui, eu tenho certeza que todos aqui, do PSDB, do PMDB, sobretudo a nossa presidente, que tem uma postura exemplar aqui nessa comissão, agir com imparcialidade e convergir naquilo que é do interesse do Brasil. Era isso, presidente. Obrigada, deputado. Concedo a palavra ao deputado Léo de Brito. Bem, colegas deputados e deputadas, senhora presidenta, queria inicialmente agradecer a todos pela aprovação dos requerimentos, o requerimento do Snowden, também aditado com a Assange, e também com o requerimento que vai da Operação Gênesis, que vai a todos os estados, mas queria, deputado Jean Willis, me associar aqui à solidariedade que foi feita a Vossa Excelência, e isso não só do ponto de vista dessa comissão. Nós sabemos, participamos de outras comissões juntos também, nós sabemos que muitas vezes a postura de determinados parlamentares, ela extrapola o debate, que é um debate natural aqui, das ideias, dos posicionamentos políticos, e ela vai para o campo pessoal. Eu, particularmente, tive na comissão da PEC 171 com o deputado Silas Freire, com o deputado Éder Mauro, tínhamos posições divergentes, mas eu acho que em nenhum momento isso chegou ao campo pessoal. Eu acho que isso é salutar no parlamento, a urbanidade, a forma como nós nos tratamos aqui. Então, eu queria repudiar, não estava naquele momento, estava no momento do deputado Laerte Bessa, repudiei naquele momento. Eu acho que foi uma atitude desequilibrada, mas depois fiquei sabendo dessa atitude do deputado Jair Bolsonaro e gostaria também de me somar aqui
não só eu, mas também a bancada do Partido dos Trabalhadores, na solidariedade a Vossa Excelência, que é um dos excelentes parlamentares que nós temos aqui. Não é à toa que, inclusive, foi agora eleito o melhor parlamentar pela pesquisa Congresso em Foco. Então, queria dizer a Vossa Excelência que continue firme, lutando pelas suas causas, pelas grandes causas da sociedade brasileira, e não se intimide com nada da nossa parte, do Partido dos Trabalhadores, com as divergências que nós tivermos no caminho, porque estamos em polos opostos. Vocês fazem oposição ao governo da presidenta Dilma, nós estamos absolutamente solidários e juntos nessa causa, garantindo todas as prerrogativas parlamentares de Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Só para agradecer para ele. Obrigado, deputado Léo de Brito. Fico feliz com a sua manifestação, mas quero te garantir, já deixar de antemão você tranquila, porque pouca coisa me intimida nessa vida. Ainda mais esse tipo de ofensa. A primeira ofensa que eu vi na minha vida, eu tinha 6 anos de idade. A primeira ofensa homofóbica. Se aos 41 anos de idade eu estou aqui, firme e forte, ao seu lado e ao lado dos demais aqui, é porque eu sobrevivo a esse mar de ofensas. E mais que isso, não só sobrevivo, como intervenho no mundo para que ele se transforme. Porque a grande questão em torno da minha figura pública é porque eu encarno um mundo em transformação. Não adianta as pessoas rosnarem, vociferarem contra mim ou me difamarem nas redes sociais, com seus grupelhos ou não. O mundo está se transformando. As mulheres, os homossexuais, a população afrodescendente, os povos indígenas, eles vão disputar esse país, eles vão disputar o Estado, eles vão disputar as políticas públicas. Ou esse mundo se transforma e inclui todos, ou esse mundo acaba. Mas como o mundo não vai acabar, ele vai se transformar. E se eu represento nesse momento, do ponto de vista legislativo, essas mudanças, eu vou segurar todas as ofensas, todas as ameaças, porque as mudanças terão que acontecer. Então pode ficar tranquilo que não é porque um cachorro louco rosna nas CPIs ou nas comissões que eu vou me intimidar. Muito pelo contrário. Obrigado. Com a palavra, deputado delegado Éder Mauro, e logo em seguida, deputado Átila Lira e depois deputado Silas Paz. Senhora presidente, apenas para dizer que eu também admiro, e desde que fui convidado a participar dessa CPI, a forma como a senhora e toda a mesa tem se comportado e sendo imparcial em todos os debates, em todos os convidados que aqui estiveram. E diria mais, que aqui é uma casa, e eu estou aqui pela primeira vez, tem pessoas que estão há mais tempo, é a casa do debate, é a casa dos acordos, é a casa em que existe o confronto salutar de ideias para que a gente possa direcionar rumos nesse país. Ou até mesmo de preservar a família. Como foi mencionado, e eu quero começar até dizendo que eu não sou branco. Eu sou negro, pelo que os cientistas vieram aqui e disseram, porque eles consideraram o pardo como negro. Sou hétero com orgulho, mas não tenho nada contra o homossexualismo. Tenho amigos e parentes homossexuais que adoro e me dou tão bem com eles. A questão de discurso de fascismo, da baioneta, da vitimologia do coitadinho, isso não tem mais ressonância nessa casa e nem lá fora. Nem lá fora. Então eu quero aqui apenas prestar, eu não estive presente aqui na questão Bolsonaro, não estive presente aqui na questão Laerte, mas como eles estão ausentes, eu quero prestar minha solidariedade aos dois, por não estarem aqui também para se posicionar e se defender. Eu não sei nem o que houve, mas eu acredito que os caminhos legais de qualquer coisa que extrapole essa comissão, eles não podem ser procurados. Tem Ministério Público, tem Conselho de Ética, tem tantos setores que podem ser procurados. Todos nós somos passíveis, se extrapolarmos, de responder. Eu respondo. Não tenho o menor receio quanto a isso. Enquanto eu puder também defender as ideias que eu acho que são as corretas, eu vou defender até o fim. Eu tenho a minha grande parcela lá fora também, que acredita em mim. E eu não faço aqui nenhum discurso de coitadinho. Só queria deixar isso registrado. Obrigado.
Obrigada, deputado delegado Éder Mauro. Com a palavra, o deputado Átila Lira. Senhora presidenta, senhores parlamentares, minhas senhoras e meus senhores, eu estava naquela tarde aqui. Realmente eu fiquei espantado com as atitudes, não só do Bolsonaro, que poderia até ter sido chamada a atenção. Isso é que eu acho que a gente, na mesa de condução dos trabalhos, deve chamar a atenção do parlamentar para ele ter um certo respeito Deputado, só para fazer um esclarecimento, eu pedi o respeito aqui, mas eu não posso também, para cada um falar como quer e como deixa. Aí cada um já é maior de idade, fica difícil. Eu sugeri até para a mesa que a gente procurasse retirar dos anais as expressões, né? Mas aí foi até informado, que eu nem sabia. Eu pensei que lá na comissão que eu presido, eu mando fazer essas coisas e não sabia que o presidente Eduardo aqui tinha que decidir. Mas eu vi não só essa atitude, mas fiquei espantado também com o que foi convidado para fazer a oitiva. E o Rubens. A gente não pode deixar mais esses convidados desrespeitar os parlamentares. Não foi só com o deputado Jean Willis, não. De maneira geral, ele não tinha costume com a Câmara, ele tomava determinadas atitudes incompatíveis, até desrespeitosas, só porque havia uma divergência de ideias. Cadê o Léo de Brito? Saiu? Nominal. Meu Deus do céu, já vou para lá. O requerimento foi aprovado, o requerimento foi aprovado, viu? Mas eu vou falar com o Léo de Brito. Não é possível que esse requerimento esteja propondo uma viagem lá à Rússia para conversar com esse famoso espião. Ou não? Eu acho que a gente podia usar da internet para fazer uma entrevista com ele. Vou retomar esse assunto na próxima sessão. E vou falar com ele. Ou não? Muito obrigado. Obrigada, deputado. Com a palavra, o deputado Silas Freire. Eu quero resguardar as ausências dos dois deputados que aqui foram citados. Também não estava presente, não conheço os fatos, por isso não posso adentrar, mas de qualquer maneira quero resguardar, não é me solidarizar, mas resguardar a ausência deles nas palavras dos deputados aqui. Até porque o deputado Jean Williams, que agora não está mais presente, não é nenhum santo. Eu mesmo, em plenário desta casa, ele já me desacatou quando da discussão da menoridade. Então, esse discurso de coitadinho aqui, como disse o deputado Éder Mauro, nós não engolimos. E também não engolimos maltratos, nem falta de trato com colegas parlamentares. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Só para deixar mais uma vez aqui, bem claro, aproveitando a presença do deputado delegado e do deputado Silas, eu coloquei bem claro na outra sessão na audiência, pedi aqui o respeito de todos, mas para deixar mais uma vez o registro que aqui, por ser uma casa política, infelizmente não tem como você controlar o que sai da boca de cada deputado, que cada um quer falar, os seus posicionamentos, e lembrando que é uma casa política, e bem como disse mesmo o deputado Jean Willis e outros aqui, isso acaba sendo muitas vezes usado até mesmo, e o perfil do que foi feito a sua eleição, e o trouxe até aqui. Então, acaba que é difícil você ter esse controle. Não é eu, como presidente, que vou controlar o que cada deputado deve fazer. Agora, é claro, a partir do momento que houve desrespeito, deixei bem claro, o deputado Jean Willis não estava aqui, mas a gente já pediu para poder mandar a presidência dessa casa para retirar dos anais da casa a questão de todas as palavras de baixo calão que foram proferidas durante a audiência pública aqui realizada. Então, para deixar mais uma vez esse registro. Vou encerrar aqui, não tem problema. Nada mais havendo a discutir, declaro encerrada a presente reunião, antes convocando reunião ordinária para a próxima terça-feira, às 15 horas da tarde do dia 27 de outubro. Está encerrada a reunião. Bom dia a todos e muito obrigada.